Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Temos hoje a palavra de Deus para a nossa meditação. Livro de Lucas, capítulo 17, que tem por tema esse vídeo, a fé que cura. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, eu acredito que será edificante para as nossas vidas. Lucas, capítulo 17, versículo de número 14, diz assim: E ele vendo disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Vou fazer uma introdução para chegar nessa parte que nós lemos. Esse texto me chama muita atenção e me traz a alusão daquilo que está por revelação de Cristo para as nossas vidas aqui nesse texto, que irá nos ajudar. A fé que traz cura, ou a fé que liberta. Em Lucas capítulo 17, versículo 1, inicia dizendo que Jesus está com seus discípulos. E ele explica para os discípulos que é impossível que não venha escândalo. Mas ele diz: ai daquele por quem vier. É impossível que não venha escândalo, mas ai daquele que vier o escândalo. Ai daquele que trazer o escândalo. E em seguida, ele diz que aquele que impede dos pequenos irem até Cristo, aqueles que impedem, que atrapalham, aqueles que servem como pedra de tropeço, para que uma criança, para que uns pequeninos se achegue até ele, é melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e pular e cair no fundo do mar, porque Jesus vai atrás desses. E ele passa a falar disso e depois ele quer ensinar acerca do perdão. E ele diz: se alguém pecar contra vocês, está falando para os discípulos, e se arrepender, perdoe-os. E se este pecar por 7 vezes no dia, as 7 vezes ele se arrepender, perdoe. E eles, ao ouvirem isso, ficaram assustados. Eles falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, esta fé a gente não temos. Qual é essa fé? De perdoar alguém que erra por muitas vezes no mesmo dia e vem pedir perdão. Se é para a gente se servir e andar corretamente, então, Senhor, acrescenta-nos a fé, nos ajude com esta situação. E quando ele fala isso, quando eles pedem isso para Jesus, Jesus disse: se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direi dessa amoreira, saia daqui para colar, e isso será feito. Ou seja, eles estão pedindo algo que eles não têm. Senhor, a gente quer viver desse jeito, só que a gente não tem essa fé. Então acrescenta-nos a fé. Logo, Lucas capítulo 17, versículo de número 11, vai dizer que quando aconteceu que Jesus estava passando no meio de Samaria, indo para Jerusalém, no meio de Samaria, ele entrou em uma certa aldeia e lá saíram 10 leprosos. 10 leprosos saíram da aldeia e quando eles viram Jesus, versículo 13 vai dizer: e levantaram sua voz dizendo: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Os discípulos estão falando: Senhor, acrescenta-nos a fé. Nos dá a fé porque a gente não tem fé para isso. Logo em seguida, Jesus está passando numa aldeia dos samaritanos. Está indo para Jerusalém, passando de Jerusalém, pelo meio de Samaria. E ele vai para uma aldeia e lá saem 10 leprosos. E fala: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estão pedindo para que Jesus venha ter misericórdia deles. E quando eles falam isso, Jesus vendo-os disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Aqui tem uma grande observação nesse texto, porque 10 leprosos, não estão falando de pessoas normais, estão falando de leproso. Leproso, eles não têm o convívio social com as pessoas, eles ficam afastados, eles não podem se relacionar com as outras pessoas, porque são considerados impuros, está lá em Levítico. Quando
eles se achegam até Jesus e pedem misericórdia, porque eles estão com essa lepra, com essa enfermidade, eles querem que Jesus cure eles. 10 leprosos estão pedindo para que Jesus venha ter misericórdia. Só que o que Jesus fala para eles é muito desafiador. Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam nos tabernáculos, ficavam nos templos, cuidando e zelando pela casa de Deus, para o lugar que era o santuário, onde Deus se manifestava como resposta em receber o sacrifício agradável, em receber as ofertas, os holocaustos. Os sacerdotes ofereciam a Deus lá. Só que lá também era o lugar em que eles cuidavam dos leprosos. E todo aquele que era leproso, que tinha lepra, que tinha algum tipo de enfermidade desse tipo, ele ficava isolado da sociedade e não tinha o mesmo convívio igual as outras pessoas. Quando Jesus manda eles irem até os sacerdotes, eles estão correndo um grande risco de ficarem alojados lá, isolados de tudo e de todos, sem que eles possam sair ou ter um convívio normal como qualquer uma outra pessoa. Só que eles obedeceram uma ordem de Cristo. E aí que está o segredo para eles serem abençoados e terem a cura. Era obedecer aquilo que Jesus tinha falado. Só que se eles fossem até o sacerdote e lá eles ficariam 7 dias, e durante esses 7 dias não obtessem a cura, eles ficariam lá até eles serem curados. Se não acontecesse a cura, eles não poderiam sair de lá. Só que Jesus falou: vai até os sacerdotes. Primeiro ato de obediência, eles ouviram a palavra de Cristo e foram. Só que o texto diz, Lucas capítulo 17, versículo de número 14: e ele vendo-os disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ponto. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O que houve aqui foi que eles obedeceram a palavra de Jesus e foram até o sacerdote. Só que antes deles chegarem no sacerdote, eles foram limpos, foram curados. Não foi quando eles chegaram no sacerdote, foi no caminho percorrido, quando antes deles chegarem, eles já foram curados. Por quê? Porque obedeceram a palavra de Cristo. Quando nós obedecemos a palavra de Cristo, antes da gente chegar, já está tudo preparado, porque quem falou foi Ele. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O interessante é que o que acontece com eles é no caminho, porque tem coisas que Deus vai fazer na hora, mas tem coisas que é só o decorrer do caminho para acontecer. Isto é milagre. Só que dentre esses 10, versículo de número 17, capítulo 17, versículo de número 17 diz: e respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Porque só um voltou. 10 foram curados no caminho e um voltou para agradecer. Aí Jesus fala para eles: não foram 10 os curados? Onde é que estão os 9? Jesus prossegue dizendo: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Versículo 19: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 leprosos precisavam da cura. Os 10 se aproximaram de Cristo e pediu misericórdia. Jesus falou: vão até o sacerdote. Eles enfrentaram essa grande dificuldade, essa grande iniciativa de irem até o sacerdote, até porque se eles fossem até o sacerdote, eles ficariam guardados até receberem a cura. Só que no caminho eles foram curados por obedecer a palavra de Cristo. Porém, dos 10, só um lembrou: eu vou voltar lá e vou agradecer a Ele. Vou ser grato pelo que Ele fez. E esse um que voltou, Jesus falou: não foram 10 os curados? Cadê os 9? Quando ele volta, ele se prostra e quer agradecer a Cristo. Por isso Jesus faz essa pergunta. E Jesus diz para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que aconteceu?
A fé dele fez com que ele venha a ser curado. Só que ele não sabia que ele tinha essa fé. Ele descobriu essa fé depois que ele voltou. Ele descobriu essa fé depois que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Salvou do quê? Da lepra. Salvou da lepra que ele tinha. A fé dele o libertou dessa lepra. Então, o que aconteceu com os leprosos obedeceram a palavra de Cristo, foram curados antes de chegar no sacerdote, só que um voltou para agradecer, e esse que voltou viu que o que liberou a cura para ele foi a fé que ele tinha. E o que eu quero liberar para a tua vida neste dia, talvez você esteja numa dificuldade muito grande da sua vida e não sabe como ser liberto, ser curado disso. Só que tem uma coisa que ninguém pode tirar do ser humano, é a fé. Só que essa fé, ela precisa ser exercitada. Como é que eu vou exercitar a minha fé para receber a cura? Como é que eu vou exercitar a minha fé para receber o meu milagre, para receber aquilo que eu preciso da parte de Deus para prosseguir a minha vida? A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Cristo e foram curados. Porém, um voltou para agradecer e descobriu que ele foi curado pela fé que ele tinha e ele nem sabia. Talvez as minhas mãos e a minha ajuda não pode te ajudar, não pode te tirar dessa dificuldade. Mas a fé que você tem e você não sabe pode te tirar disso. Quer um conselho? Comece a exercer essa fé. Seja grata a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele continua fazendo. Mas exerça essa fé, porque ela vai te curar, ela vai te alimentar, ela vai te fazer chegar mais perto de Cristo. Ouça a voz de Deus e obedeça, porque aí você está encontrando o caminho para uma cura. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra